Então, vamos começar mais uma Astronomia Meio-Dia. Antes de começar, eu vou passar uma listinha aqui de presença. Na verdade, a gente usa só para ter uma estatística de quantas pessoas estão vindo, onde elas são. Não tem controle, né, para os alunos, nada disso. Não sei se alguém se preocupa com isso. Tem um espaço para o e-mail. Se vocês quiserem receber notícias sobre os próximos Astronomia ao Meio-Dia e vocês ainda não recebem, a gente tem uma lista de e-mails. Você deixa seu e-mail aqui, a gente vai enviar, botar vocês na lista, tá? Usa uma letra bonita, que senão eu não entendo. E se alguém já recebe, não quer receber, não precisa, não coloca o e-mail, tá? Bom, então hoje quem vai apresentar o Astronomia ao Meio-Dia vai ser o professor aqui do IAG, Eduardo Cipriano. Ele fez mestrado e doutorado aqui no IAG em Astronomia Extragaláctica, trabalhando com aglomerados de galáxias. Ele fez também pós-doutorado aqui no Chile e na University College London, na Inglaterra. Ele trabalha com aglomerados e lentes gravitacionais. Então, vai falar hoje sobre a matéria escura. Obrigado pelo convite, obrigado a todos por estarem aqui. Bom, então o tema da palestra já está aqui, né? Então eu tentei fazer essa palestra mais ou menos histórica, mas eu vi que não ia falar um terço do conteúdo se eu fosse falar tudo o que aconteceu, então vão ter saltos no tempo meio estranhos, tem vários acontecimentos que são simultâneos, então a parte histórica está mais no comecinho, tá? Depois eu só vou citar as coisas que a gente sabe a respeito da matéria escura. Bom, então as primeiras coisas que a gente tem que falar são as evidências astrofísicas, né? Da onde surgiu a necessidade da matéria escura, né? Então, rapidamente, só para quem ainda não viu ou para relembrar, a gente tem na espectroscopia uma forma de medir a velocidade dos objetos astrofísicos, né? Basicamente observando quanto que as linhas espectrais elas se deslocam para o azul ou para o vermelho, né? Se é para o vermelho ela está se afastando, se é para o azul está se aproximando, e o quanto que é esse afastamento tem a ver com a velocidade desse movimento. Ok? Então, em 29, né, o Hubble publicou esse famoso artigo dele, né? Então, o Hubble e outras pessoas da época, no final da década de 20, começo da década de 30, chegaram a essa conclusão que existia uma relação entre a distância de uma galáxia e a velocidade com que ela estaria se afastando da gente, né? Isso é uma coisa natural quando você entende que o universo está em expansão, tá? E enunciou a famosa lei de Hubble. Aí, em 1933, esse astrônomo suíço, né, que trabalhava nos Estados Unidos, o Fritz Zwicky, ele resolveu fazer a mesma coisa que o Hubble fez, só que o objeto não eram as galáxias individuais, mas sim aglomerados de galáxias, né? Ele queria ver se os aglomerados de galáxias também seguiam essa lei de Hubble, tá? Ninguém conhece esse artigo por isso, né? Ele confirmou, tal, mas ele é muito mais conhecido porque para ele medir essas velocidades, ele teve que estimar os redshifts de várias galáxias pertencentes a esse aglomerado, né? Em particular do aglomerado de Coma, né? Que é um aglomerado rico próximo de nós, tá? E ele ficou muito surpreso com os resultados que ele viu e tentou fazer uma estimativa de qual deveria ser a massa desse aglomerado para tentar entender que velocidades deveriam ter essas galáxias, né? Então ele pela primeira vez usou um teorema aqui, da primeira vez não, mas pelo menos em Extragaláctica foi a primeira vez, que usou um teorema da termodinâmica chamado Teorema do Virial, né? Fazendo uma aproximação em que o objeto não está em expansão, não está em contração, encontra uma relação entre energia cinética e energia potencial desse sistema de muitas partículas, né? E ele vai fazer, então, isso aqui é o aglomerado de Coma, né? Aglomerado rico, próximo, e ele faz uma conta, né? Supondo que o Coma teria 800 galáxias, cada uma das quais da ordem de 10 elevado a 9 massas solares, que eram estimativas da época, não são muito fora, tão boas, e ele vai tirar, a partir desse igualdade entre energia potencial, entre energia cinética e metade da energia potencial, ele consegue tirar uma estimativa de qual deveriam ser as velocidades relativas entre essas galáxias, né? Supondo, né, essas 800 galáxias com 10 a 9 massas solares. O resultado está aqui, ó.
Esse é o paper individual que ele publicou na Ata Helvetica, né, em alemão, é suíço-alemão ele, e o resultado está aqui. A velocidade relativa das galáxias, uma em relação às outras, deveria ser da ordem de 80 km por segundo. Tá? Aí, essas eram as velocidades que ele tinha para coma, cada velocidades. Isso aqui é 8.500 km por segundo, 7.900, 6.900, 6.600. Aqui tem esse 5.100 que ele já não sabia dizer se pertencia a coma ou não, então ele excluiu. Mas a gente está vendo diferenças de velocidade da casa do 1.000, 2.000 km por segundo. Tá? Então foi isso que chamou a atenção dele de maneira muito forte. Como assim? Né? Ele fez a conta toda certinha aqui, viu que tipos de erro ele poderia estar fazendo, tanto do ponto de vista observacional quanto do ponto de vista da teoria. Nada conseguia explicar 2 ordens de grandeza, de diferença. Tá? Então, em 1933, ele enunciou isso aqui. Aqueles dentre vocês que falam alemão, por favor, eu coloquei a tradução aqui em português. Como resultado, a matéria escura, que é esse dunkle matter, está presente em densidade muito maior do que a matéria luminosa. Tá? Então, antes dele, já havia outras tentativas de se encontrar matéria escura no plano da galáxia, tal, que se acabaram demonstrando que não eram corretas. Então, historicamente, essa é a primeira citação da matéria escura. Tá? E, um ano mais tarde, a mesma medida feita para um outro aglomerado de Virgem, mais próximo, chega a conclusões semelhantes. Tá? Mas, isso ficou como uma anomalia, aí difícil de ser explicado, né? Pessoas começaram a argumentar que talvez os aglomerados estivessem em expansão, né? Então você não poderia aplicar o teorema do virial, e os dados, eles não conseguiam à época afirmar de maneira categórica se uma coisa ou a outra estava correto. Tá? Tinha uma certa questão de gosto aí, né? Se você supuser que os aglomerados não estão em equilíbrio, estão em expansão, eles vão ter uma vida curta. Então você tem que imaginar que eles estão sendo criados o tempo todo para você identificar. Mas ainda assim é possível você argumentar. Né? Então, nas décadas subsequentes, essa questão ficou em aberto. Tá? Em 1937, o próprio Fritz Zwick fez um novo artigo com nesse tópico, dessa vez em inglês, né? Em que, entre outras coisas, ele calcula qual seria a massa de coma, calcula vários métodos possíveis para medir massa de aglomerados e galáxias. Entre esses métodos, ele propõe, em 1933, o uso da deflexão da luz. Né? Que é alguma coisa que o Einstein tinha previsto, que já tinha sido observado no eclipse solar, né? Que ocorreu há 100 anos atrás, ano que vem foi a comemoração centenário disso, né? Que acabou provando a relatividade geral. Mas ele falou, bom, o Einstein mesmo, ele era mais familiarizado com a Via Láctea do que com objetos fora, né, extragalácticos. Então ele não viu muito interesse prático nisso. O Zwick falou, não, esses nebulosas extragalácticas, né, que hoje em dia a gente chama de galáxias e aglomerados, têm uma massa tão grande que elas devem provocar a deflexão da luz de uma quantidade que a gente consiga ver. E esse vai ser um método que a gente vai poder usar para medir a massa desses objetos, sem depender de fazer suposições a respeito de que se o objeto está em equilíbrio ou não, né? Porque aí só depende mesmo da geometria do sistema e da massa. Agora dando um salto no tempo, que nada aconteceu por muitas décadas, isso começou a ser observado, se não me engano, a primeira detecção disso aí foi em 1986, tá? Uma previsão que ele fez em 1937. Basicamente, né, a lógica das leis gravitacionais, você tem uma fonte de luz, você tem um corpo massivo, no caso do aglomerado de galáxias, que atua como a lente, e um observador. Né? No caso dessas 3 componentes estarem muito alinhadas uma com a outra, você vê o feixe de luz, ela vem, em vez de ela seguir esse caminho aqui, ela sofre a deflexão e alcança o observador. Então, do ponto de vista dele, o objeto que está aqui é visto aqui, deslocado, distorcido, amplificado, e é possível também que a luz encontre mais de um caminho para chegar no observador. Então, por exemplo, esse caminho. E aí você vê 2 ou mais, ou múltiplas imagens do mesmo objeto. Tá?
E este ângulo de flexão aqui, ele sai da teoria da relatividade e tem a ver apenas com as distâncias e com a massa da lente gravitacional aqui, tá, do objeto. Então você pode usar esse fenômeno para medir a massa da lente. E aqui está o objeto, então isso aqui é uma galáxia com 5 imagens dela, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E às vezes você tem um alinhamento tão perfeito entre essas 3 componentes, que você tem uma simetria esférica, que você tem praticamente infinitas soluções para isso, você tem o que a gente chama de anel de Einstein. Tá? A distância que esse anel se forma aqui da galáxia dá uma medida ultra precisa da massa que tem aí dentro. Uma vez que você conheça a distância da lente e dessa galáxia fonte. Tá? Isso aqui é uma galáxia normal, tá, gente? Só que ela foi toda esticada assim, por isso que ela tem essa aparência. Tá? E desde então, dessa época, especialmente com o advento do telescópio espacial Hubble, que nos permite ver com uma precisão muito grande objetos muito fininhos, foram descobertas dezenas de sistemas como esses, e hoje em dia a gente sabe de maneira praticamente inequívoca que a massa dos aglomerados que o Zwick mediu usando o teorema do Virial essencialmente está correta. Tá? Mas isso foi um salto no tempo, eu vou voltar. Então, da década de 30, da detecção dessas anomalias em aglomerados até a década de 70, não houve quase impacto dessas descobertas. Era uma coisa estranha, ninguém entendia muito bem porquê, mas a questão foi um pouco deixada de lado. Na década de 70, 1970, apareceu uma outra anomalia. Agora, as pessoas começaram a estudar curvas de rotação de galáxias espirais. Né? A galáxia espiral ela é dominada por um disco, né? E ela tem rotação. E aí você pode medir. Então começaram a fazer medidas, né, usando espectroscopia no óptico, né? Você olha as regiões de formação estelar, produzem linhas de emissão. Aí você pode ver o redshift e o blueshift e ver as curvas de rotação. Não, artigos famosos do Freeman, da Vera Rubin e Kay Ford, por exemplo, isso aqui é a curva de rotação da galáxia de Andrômeda, né? A galáxia espiral brilhante mais próxima da gente, ficou muito famosa. E também você pode estudar esse tipo de coisa usando radioastronomia, porque você não tem só estrela girando, mas você também tem gás de hidrogênio, inclusive vai até uma distância maior o disco de hidrogênio do que o disco de estrelas, e você olha linhas de emissão ali do gás que emitem em rádio, tá? Então aqui tem curvas de rotação, né? Então isso aqui é o raio, isso aqui é a velocidade. O que é a anomalia que eles começaram a detectar aí? É que essas curvas aqui, ó, você esperaria que elas tivessem um aumento, né, conforme você estivesse dentro da galáxia, você vai indo para raios maiores, tem mais massa dentro daquele raio, mas a partir de um certo ponto, você indo para raios maiores, você agrega muito pouca massa, mas você fica mais distante nela, né? Então, para raios grandes, a gente chegaria no regime que a gente chama de kepleriano, que seria o regime que a gente tem no sistema solar, que quase toda a massa está no Sol. Então, você vê a rotação, a velocidade de rotação dos planetas caindo com a distância. Então, você espera que a galáxia, em algum ponto, chegue nesse regime kepleriano. E os resultados, tanto das regiões de formação estelar, quanto de radioastronomia, que estão olhando o gás de hidrogênio que está aqui, não indicavam essa queda. Indicavam as curvas ligeiro crescimento, planas, pequeno decréscimo, mas não tão forte quanto o kepleriano. Então, essa foi uma segunda anomalia que foi encontrada, né? Num primeiro momento, não se associou isso com os papers lá da década de 30, de aglomerados, tá? Mas, a essa época também, a cosmologia, que era uma ciência marginal, né? Tinha poucos dados a respeito de cosmologia, ela começou, do ponto de vista observacional, a ter um impacto muito grande. Né? Começaram a haver muitas publicações nessa área. Né? Então, principalmente com o avanço da descoberta de quasares a distâncias muito grandes, o interesse em cosmologia cresceu. E esses dois problemas, essas duas anomalias em aglomerados e nas galáxias, né, não eram, à época, considerados como evidências inequívocas da matéria invisível, encontraram uma unificação. Por quê? Na década de 70, a cosmologia, né, tem um famoso, acho que é até doutorado do Sandage, era uma busca por dois números.
tá? Esses dois números seriam uma medida da velocidade da expansão do universo, que é a constante de Hubble, e a taxa com que esse universo estaria desacelerando essa expansão, né? Porque se o universo tiver só massa, a gravitação ela puxa, então qualquer que seja a velocidade de expansão, a gravitação vai segurar. Então a gente tinha esses três modelos aqui, basicamente, né? O universo está em expansão, se ele tiver muita matéria, ele vai desacelerar essa expansão, eventualmente até passa a ser uma contração. Ou ele tem uma expansão, desacelera, mas nunca tem uma contração, mas sempre a concavidade é sempre para baixo, é sempre desaceleração. E esse ômega igual a 1 aqui, significa que o universo tem exatamente a densidade para frear essa expansão no infinito. Tá? A velocidade de expansão do universo tenderia a zero no infinito. Aqui nunca tenderia a zero, aqui chegaria em zero e retrocederia. Tá? Então esse ômega aqui é a densidade do universo sobre uma densidade crítica, que é justamente de fechamento do universo. Tá? Bom, do ponto de vista da teoria, ou você tem esse ômega igual a 1, ou você tem que ter um número que seja muito longe de 1, ou muito maior ou muito menor. Porque rapidamente o universo vai evoluindo. Então, se o universo for maior que 1, num certo ponto, tiver um ômega maior que 1, com a contração e tal, ele vai ficando cada vez maior, você espera um número muito grande. Se ele for menor que 1, você espera um número 10 elevado a menos 34, 10 elevado a menos 14, coisas bem pequenas. Na época, a gente estava medindo, né, na massa das galáxias, valores da ordem de 0,01 para esse ômega, 0,1, né? Então, estava muito próximo de 1 para não ser 1. Então existia essa vontade teórica de que ele fosse 1. Mas se você media muito menos massa em galáxias, 10 a 100 vezes menos massa em galáxias, como é que você faria para fechar esse universo? Aí você teria que ter essa matéria invisível, essa matéria escura. Né? Aí em 1974, 2 artigos, mais ou menos simultâneos. Então um aqui é o Stryker, Peebles e a Hill, e outro aqui do grupo da Estônia, né? Liderado pelo Ain Astro. Ele é um dos grandes autores, né? Nessa época. Encontraram, então, um problema não resolvido há muito tempo na astronomia extragaláctica é a discrepância de massa observada em aglomerados. Né? E aí fala que, provavelmente, esses aglomerados vão ser estabilizados por essa matéria escondida, que estaria nessas coroas de galáxias. E todo artigo é para falar que ela também está presente em galáxias. A mesma coisa aqui, ó. The size and mass of galaxies and the mass of the universe. Então, nesses 2 artigos, esses 3 problemas são unificados com uma solução comum, que é: existe matéria que não emite luz, ou que a gente não detecta, e essa matéria compõe a maioria da matéria do universo. Tá? Bom, mas obviamente, né, isso é insatisfatório. Então você tem um problema, você coloca uma componente no seu modelo para resolver esse problema, mas existe o problema da natureza, da onde vem, o que é feita essa matéria. Então as primeiras sugestões, algumas das primeiras sugestões, têm a ver com que a matéria estaria lá, a gente só não conseguiria ver, porque ela emitiria muito pouca luz. Né? Então poderiam ser buracos negros, estrelas de nêutrons, anãs marrons, planetas, objetos como esses, tá? Que a gente simplesmente não estaria conseguindo detectar, porque emitiriam muito pouca luz. Aí inventou-se o nome comum para eles de MACHOS, tá? Que é Massive Compact Halo Objects. Objetos de massa, né, que são compactos e que estariam presentes no halo da nossa galáxia. Né? Então o que o Ain Astro chamava de coronas acabou ficando estabelecido na literatura como halos, né, que a nossa galáxia seria um objeto luminoso dentro de uma esfera. Esse seria o halo de matéria escura. Então, como saber se o halo da nossa galáxia está preenchido por esses objetos? Né? Então, mais uma vez, as lentes gravitacionais vieram aqui como alternativa para se descobrir isso. Então, qual que é a ideia? Né? A gente está aqui em Terra, observando, né, uma estrela distante. Eventualmente, né,
algum desses objetos compactos, na sua curva de rotação ao redor da galáxia, passa entre nós e essa estrela. E aí, forma um efeito de lente gravitacional, a gente detecta esse efeito e, com isso, mede a massa desse objeto compacto, né? Então, para isso, você tem que fazer observações, campanhas imensas de vários anos de observação de regiões com alta densidade de estrelas, né? Para aumentar a probabilidade de um desses machos passar na frente da estrela, né? E ver a variabilidade de estrelinhas como essa. Mas como seria esse efeito de lentes gravitacionais aí de uma estrela? Então aqui, ó, seria, digamos, a gente está vendo, a gente está indo junto com a lente, né? Junto com o macho. Então esse aqui seria o raio de Einstein dele, né? Então, se houvesse alinhamento perfeito, a gente veria uma imagem desse tamanho. Mas a gente está vendo o objeto passando aqui dentro do raio de Einstein e saindo. Em azul, as imagens que ele forma, né? Então ele está formando aqui tipo dois arcos gravitacionais, que dependendo da posição que ele está, são maiores ou menores, né? Só que isso aqui é na escala de milissegundos de arco. Ninguém consegue observar isso aí. O que a gente consegue observar simplesmente é o fato de que a lente, para fazer esses arcos gravitacionais, ela direciona fótons que iriam para outros lugares para a nossa direção. Então faz com que o brilho da estrela aumente. Tá? Ele está aqui, o macho passa na frente, tem um aumento e uma queda completamente simétrica, completamente independente da cor, né? E essas duas características vão ajudar a diferenciar de estrelas que são variáveis. Então isso é um efeito de microlentes gravitacionais. Tá? E foram feitas campanhas por 3 grupos importantes, Eros, Macho e Ogle, campanhas de vários anos, e se detectaram muito poucos desses eventos, né? E também pela duração do evento, você sabe o tamanho desse anel de Einstein, que tem a ver com a massa do objeto. E eles colocaram limites no quantos por cento do halo da Via Láctea poderia ser dominado por esses objetos compactos, né? E todo o intervalo aqui de objetos plausíveis, de massas solares até um pouco menos, foi tudo excluído. Então, ou a gente tem o halo com uns poucos objetos com várias massas solares que não emitem luz, que é difícil, né? Você tem um monte de bárions juntos, eles vão se comprimir, fazer reação nuclear e emitir luz, certo? Teria que são super buracos negros aqui, ou coisas com massa muito pequenas, tá? Então, pela plausibilidade dos negócios, a gente imaginou que esses objetos compactos não são a matéria escura de maneira geral. Então, a alternativa mais coerente seria que sejam partículas fundamentais de algum tipo, tá? Partículas fundamentais que não interagiriam com a luz, né? Não refletiriam a luz, não absorveriam a luz, porque a gente consegue ver a luz absorvida porque ela reemite em outros comprimentos de onda, e não, portanto, não interagiriam com a força eletromagnética. Então a gente está procurando uma partícula desse tipo. Mas, em relação à força nuclear forte, né? Ou seja, essas partículas são bariônicas, né? Reagem à força nuclear forte ou não? É outra pergunta que a gente pode fazer. Baryons são os nossos prótons e nêutrons, por exemplo, que a gente está acostumado. Não bariônicos seriam partículas de interação fraca. O caso mais popular à época era o neutrino. Como é que a gente faz para diferenciar? A gente vai medir a massa do universo de baryons, medir a massa total e compará-las, ver se elas são iguais ou diferentes. Tá? Por que isso? Né? E isso, novamente, a gente está no contexto da cosmologia. Porque é possível medir a massa de baryons de 2 métodos independentes. Tá? Um método que já era conhecido lá no século XX, na década de 70, 80, 90, que era o seguinte, né? Tem a ver com o fato do universo formar hélio 4, deutério, hélio 3 e lítio nos seus 3 primeiros minutos. Tá? E a quantidade desses elementos formados nesses 3 primeiros minutos depende basicamente da densidade de baryons no universo. Tá? Então, a medida mais precisa é do deutério, né, porque ele tem a maior inclinação aqui. E a medida do deutério dá que
a matéria bariônica, que tomou parte desse tipo de reação nuclear, é da ordem de 4 ou 5% dessa massa total para fechar o universo. Né? Mais tarde, a gente tem medidas muito mais precisas com a radiação cósmica de fundo, mas que indicam os mesmos valores. Tá? Então, temos isso aqui, a densidade de bárions do universo seria esse, ômega seria 0,05. E tem outros vários métodos, inclusive usando a massa em aglomerados, que indicam que a massa total do universo seria 30% do valor de fechamento. Tá? Essa é uma palestra livre de energia escura. Tá? Então, não vou falar dela aqui, mas em princípio, se eu somar energia escura com isso aqui, você tem um ômega total de 1. Tá? Então, você tem essa diferença aqui. Então, esses 26% aqui, de diferença entre esses dois valores, seria a matéria escura não bariônica. Esses 5% aqui seria a matéria bariônica, que a gente consegue detectar usando radiação eletromagnética. Então, a conclusão é que essa matéria escura é não bariônica. Bom, a grande motivação para uma teoria para a matéria escura são esses movimentos mais rápidos em aglomerados e em galáxias do que se deveria esperar. E tudo isso sai usando as leis da gravitação universal ou eventualmente até a relatividade geral. Mas e se essas teorias estiverem erradas? Né? Será que isso não poderia explicar de uma maneira mais natural, sem que a gente tenha necessidade de lançar a mão, de colocar uma componente exótica a mais no universo? Então, surgiram essas teorias alternativas. Aqui ficou mais popular, é a chamada MOND, que é Modified Newtonian Dynamics, né? Em que ela disse que a gravitação nos ambientes ela foi testada, nosso sistema solar, por exemplo, perto de buracos negros ou pares binários de estrelas, são todos regimes onde a aceleração gravitacional, o Gzinho, é relativamente alta. E se em regiões com G pequeno, a força gravitacional fosse mais forte? Por exemplo, como se a constante da gravitação universal, G, dependesse desse valor da aceleração. Se o G fosse maior em ambientes com menos aceleração. Tá? Então isso aí foi posto, meio ad hoc, algumas pessoas se interessaram, eventualmente surgiu esse TeVS, que é uma versão parecida com o MOND, mas que é relativística, já, né? Porque, afinal de contas, a teoria newtoniana já não é vigente, né? A relatividade geral. E eles tiveram bastante sucesso em usar essas teorias para explicar as curvas de rotação de galáxias. Tá? Mas, em aglomerados de galáxias, o sucesso sempre foi muito pior. Porque é um ambiente, especialmente a região central, ali onde você vê os arcos, onde o G também é grande. Não seria esse regime de baixas acelerações. E tem um caso especial que é chamado o aglomerado Bala, que cria grandes dificuldades para essas teorias. Tá? Para falar do aglomerado Bala, eu só preciso falar rapidamente de aglomerados. Né? Quando a gente olha um aglomerado de galáxias, como coma, na luz visível, a gente vê as estrelas que estão emitindo fótons na luz visível. Hoje em dia a gente acha que isso aí é da ordem de 3 a 5% da massa total do aglomerado. Tá? É a pontinha do iceberg. Tá? Isso aí é matéria bariônica. Mais tarde a gente descobriu que tem muito mais matéria bariônica no aglomerado do que só nas estrelas. Observando em raio-x, a gente viu que o aglomerado de galáxias é uma tremenda fonte emissora de raio-x. Tá? Que a massa que estaria emitindo raio-x, que é o hidrogênio completamente ionizado, que emite por emissão Bremsstrahlung, essa massa desse gás, essa foto é da mesma região dessa aqui. Tá? Isso aqui é o meio que está permeando as galáxias. Fora esses dois pontos aqui, que são galáxias que têm um núcleo ativo, você só vê o meio intraaglomerado, como a gente chama, como se fosse uma atmosfera do aglomerado. Tá? Essa massa aqui é muito maior do que a massa nas estrelas, a massa que está nas galáxias individuais. Tá? E, novamente, as lentes gravitacionais, elas, né, aqui vocês estão vendo um haluzinho azul, isso aqui é uma reconstrução da massa que você vê aí, o efeito
que ela causa nas galáxias de fundo, né? Na verdade, isso é antigravitacional, é um regime fraco, né? Apesar de ter um arquinho gravitacional aqui, essa medida vai mais longe, que a gente usa distorções estatísticas que você vê na forma das galáxias. Então, você permite mapear a massa do aglomerado que está gravitacional, sem fazer nenhuma suposição sobre a natureza. Geralmente, você vê esse contorno aí que se obtém por lentes gravitacionais, em cima do contorno da densidade de massas, que está em cima das estrelas. Tudo uma coisa em cima da outra. Mas, por conta de uma colisão que aconteceu entre um aglomerado e um subaglomerado aqui, nesse que foi chamado de aglomerado bala, por causa desse formato aqui, né? Aqui em vermelho você está vendo o gás, tá? É raio-x, emitindo raio-x. Em azul, o que você vê, os contornos de massa que você vê por lentes gravitacionais, e a imagem óptica, né, que você vê as estrelas. O que acontece? Se o Mond e o TeV estiverem corretos e não existir matéria escura, o efeito de lentes tem que seguir aonde está a maioria da massa. E onde está a maioria da massa é no gás. Mas eu estou vendo aqui sinal de lentes aqui, perto onde estão as galáxias, e o gás aqui no meio. O gás aqui e o sinal de lentes ali. Né? Vou botar só o filminho aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Né? A gente tinha dois aglomerados onde tinham a massa em gás, em estrelas e total juntas, e aí porque eles cruzam um pelo outro, existe essa separação. Né? Basicamente porque o gás ele interage com o gás do outro componente, como se sentisse um vento na cara assim. Já as estrelas é matéria escura, não. Então existe essa separação. A gente consegue entender esse sistema supondo que existe matéria escura. Mas se você não supuser a existência da matéria escura, fica muito difícil de explicar isso. Por que que a reconstrução por lentes vai seguir a galáxia, que é a componente minoritária da massa, e não o gás? Bom, obviamente, quem está disposto a encontrar uma explicação para a sua teoria vai conseguir, mas para explicar esse tipo de fenômeno usando o TeV, você tem que lançar a mão de neutrinos massivos, de uma série de complicações, que na minha opinião particular e de várias, já tornam essa teoria muito pouco atraente. E de fato, o paradigma dominante na comunidade cosmológica extragaláctica atual é que sim, existe a matéria escura. Né? Veja o título aqui do paper que foi publicado. Uma evidência empírica direta da existência de matéria escura. Bom, mas que características teria essa matéria escura? Então, ela seria quente ou fria? Isso aí tem a ver com o efeito que ela causa na formação de estruturas do universo. O que é matéria escura quente? Ela vai ser formada por partículas que são tão levinhas que, se elas estão em equilíbrio térmico com o universo, elas são relativísticas. Tá? O neutrino seria uma partícula como essa. Tá? Pelo fato delas serem relativísticas, terem velocidades muito próximas à da luz, se ela está numa região de alta densidade ali, que tem uma gravitação que tenta segurar ela, ela escapa fácil. Ela escapa. Então isso faz com que essas perturbações, regiões de baixa densidade e alta densidade, acabem com o tempo sendo apagadas. Tá? Porque essas partículas elas navegam livremente e elas são as partículas que dominam a matéria do universo. Então, se a matéria escura for quente, a gente vai ter os superaglomerados de galáxias se formando primeiro, depois, por fragmentação, se formariam aglomerados de galáxias. Né? Então, aqui teria uma simulação numérica de como seria o universo. Então, isso aqui é uma visão grande, e isso aqui seria um aglomerado de galáxias, que seria uma regiãozinha pequenininha assim. Tá? Bom, qual que seria a alternativa? A alternativa seria a matéria escura fria, ó, que forma um universo que tem muito mais estruturas, muito mais galaxias pequenas. Por quê? A matéria escura fria, as partículas são pesadas, ou elas são leves e não estão em equilíbrio com a temperatura do universo. Então elas têm velocidades subrelativísticas. Então, se elas estão numa região de alta densidade,
elas não conseguem escapar, elas são seguras. Isso faz com que essa região de alta densidade ela vai expandir mais lentamente que o universo, então ficando cada vez mais sobredensa, eventualmente vai capturando regiões ao redor, ficando cada vez mais sobredensa, e forma aí uma galáxia anã, vai formar uma galáxia do tamanho da Via Láctea, eventualmente um aglomerado de galáxias. Tá? Então isso aqui seria matéria escura fria, faz com que o universo forme primeiro estrutura pequena e depois as grandes. A matéria escura quente faz que o primeiro universo forme as estruturas grandes e depois as frias. Tá? Aí, com o advento de espectroscopia de galáxias, né, a velocidade indica a distância usando a lei de Hubble, né, de grandes campos, e simulações numéricas, onde você coloca propriedades da matéria escura, você vê que a matéria escura fria reproduz muito bem as distribuições que a gente vê do universo. Tá? Estatisticamente falando, a gente não produz um universo igual ao nosso, mas a gente produz um universo no computador que tem propriedades estatísticas semelhantes. Tá? É um grande sucesso. Tá? Então a gente acredita que a matéria escura é predominantemente fria, não relativística. Bom, mas se existe matéria escura, ela deve existir em todos os lugares, inclusive a gente tem uma distribuição esperada de matéria escura para a nossa galáxia, que vai explicar nossa curva de rotação, entre outras coisas. Então a Terra está permeada aqui por matéria escura. Então deveria ser possível a gente detectar matéria escura que passa pela Terra. Né? Bom, como é uma partícula bastante pouco fácil, né, não responde à força eletromagnética nem à força nuclear forte, você tem que pensar em experimentos complexos que consigam detectar esse tipo de partícula. Então, a maior parte dos experimentos que buscam detectar matéria escura diretamente usa esse princípio da partícula colidir com um núcleo atômico e provocar dar um empurrão nele, e você consegue detectar esse empurrão que o núcleo sofre. Tá? E aí a quantidade de eventos vai depender da seção de choque, que depende de qualquer partícula, que a gente não conhece ainda, tem uma série de senões. Né? Há vários experimentos desse feito em terra, eles colocam em regiões profundas, minas, que é para evitar a contaminação por outras fontes. Né? E como é que você sabe que é matéria escura que você está detectando e não outro tipo de partícula? É porque você espera que o sinal da matéria escura apresente uma modulação com um período de 1 ano. Por que isso? Porque o nosso Sol, né, ele está na Via Láctea, está na sua curva de rotação ali na Via Láctea, e a Terra está ao redor do Sol. Em alguns momentos, no caso junho, a Terra está se movendo na direção contrária ao movimento do Sol. Então a gente estaria, é a mesma coisa que você está andando de bicicleta na chuva, que você sente as gotas na cara, né? Então a gente estaria fazendo isso, então a gente teria um aumento do fluxo de partículas de matéria escura. E 6 meses depois, a gente estaria indo na direção contrária. Então a gente teria menor fluxo de partículas de matéria escura. Então o sinal esperado para a detecção de matéria escura é alguma coisa que tem essa modulação anual. Bom, tem vários desses experimentos internos. Vários. E com o tempo eles vão ficando cada vez mais sensíveis e vão melhorando. Todos falham em detectar a matéria escura. Um deles, o Dama, fica na Itália, vem detectando esse sinal há 20 anos. Tá? Aqui, 8.000 dias. Então, é possível. E assim, aqui eu coloquei essa figurinha germânio, aqui o núcleo de germânio. Mas cada um desses experimentos usa técnicas diferentes, elementos químicos diferentes, nenhum é muito igual ao outro. Né? Então é possível que talvez o Dama tenha detectado esse efeito, né? E a gente já tenha detectado matéria escura na Terra. Isso não é o consenso na comunidade ainda, porque nenhum outro detectou. Se algum outro detectar esse sinal, Barnabé, que é a PI desse negócio, vai ganhar o prêmio Nobel. Mas, por enquanto, a posição da comunidade é cética em relação a esse experimento. Porque é só um que detecta, mas nenhum outro. Tá? Então, digamos, a conclusão é que podemos ou não
ter detectado já matéria escura em experimentos de terra, tá? Então isso é alguma coisa que está se investindo muito. Então é alguma coisa que a gente deve ter uma resposta nos próximos 10 anos, né? Porque eles vão melhorando a sensibilidade, né? Já estão construindo outros grupos, detectores semelhantes ao do Dama, para poder fazer uma comparação direta. Então é alguma coisa que, com certeza, aqui na próxima década, ou um pouco mais, um pouco menos, a gente já vai ter alguma resposta mais definitiva. Ou a gente detecta, ou começa a ficar tudo muito improvável, né? E tem também a possibilidade de detecção indireta, né? Aí, a gente já começa a fazer várias suposições a respeito da natureza dessa matéria escura. Ela eventualmente poderia colidir uma matéria escura com uma antimatéria escura e se aniquilar. Ela poderia ter um decaimento natural, né? E o que a gente observaria não seria a matéria escura, e sim produtos dessas aniquilações ou decaimentos, né? Raios gama, neutrinos. Aqui, por exemplo, um exemplo de seria matéria escura no interior do Sol gerando neutrinos, ou no centro da galáxia gerando raios gama, ou eventualmente raios cósmicos, né? A gente ainda não tem nenhum sinal inequívoco, mas esses sinais ainda têm que ser bastante interpretados. Por exemplo, os raios cósmicos costumam ser carregados, então para você entender qual que é a fonte, você tem que levar em consideração todo o campo magnético da Via Láctea, como ele altera esses caminhos. Então ainda é uma área que está mais incipiente, tá? Mas é um dos caminhos para a gente encontrar a matéria escura, que não pelos efeitos gravitacionais. Bom, tem várias questões em aberto. Na física, está tudo em aberto. Você tem que produzir uma partícula que não interage com a força eletromagnética, não interage com a força nuclear forte. Não tem nenhuma partícula dessas aí no modelo padrão. Tem que ser uma partícula pesada, né? Tem que ser fria. Tem teorias alternativas de supersimetria ou outras que produzem, mas essas aí talvez deveriam ter sido detectadas pelos experimentos em terra. Então tem uma série de questões em aberto na física. Astrofísica, a gente tem outros problemas, tá? Aquilo que eu falei que a matéria escura fria explica excelentemente bem a estrutura do universo nas suas grandes escalas, já não é tão verdade quando você chega em escalas menores, de galáxias, grupos pequenos, tá? Ela prevê que você vai ter muito mais galáxias do que a gente vê no nosso grupo local, por exemplo. Existe a possibilidade da matéria escura ser auto-interagente. Isso explicaria por que no centro das galáxias e dos aglomerados não tem tanta matéria escura quanto a gente acha que deveria ter, né? Então, como essa distribuição da matéria, o fato dela ser auto-interagente, são questões de astrofísicas de pesquisa atual, né? Em matéria escura. Então, eu e meu grupo, né, as pessoas que estão sendo orientadas comigo, trabalham nessa área, né? Então, por exemplo, o Rogério, que está sentado aqui, ele defendeu a tese de doutorado recentemente, né, um ano e pouco. Então ele estuda aglomerados parecidos com o aglomerado bala, onde tem essa dissociação entre o gás e a matéria escura, e um dos produtos do estudo dele é colocar limites para qual seria a seção de choque de interação da matéria escura com ela, né? Porque se a matéria escura interagir com ela mesma, ela tem que se comportar mais como gás e menos do que com as estrelas. E, por enquanto, a gente não detectou ainda nenhum desse sinal, né? Provavelmente a matéria escura não é auto-interagente. Outro doutorado de estudante minha, Natália Sibirka, né? A gente conseguiu medir a concentração da matéria escura em halos de aglomerados de galáxias distantes, né? E existem teorias que prevêem como é que isso deve se comportar, e os dados experimentais observacionais, no caso, vão sendo usados para comprovar ou refutar essas teorias de informação, né? Por enquanto, as barras de erro sendo um pouco grandes para isso, mas a gente tem diminuído, né? Então, surveys grandes como o JPAS, o DES, o LSST, vão contribuir muito para isso, mas passa por um modelamento de toda a distribuição da matéria escura em aglomerados combinados, né? Que é para somar o sinal. Bom, sumarizando então o que é o nosso estado atual do conhecimento da matéria escura, né? Numa abordagem rápida que eu posso fazer em 1 hora, isso aqui poderia ser obviamente o tópico para um mini curso de pós-graduação até, que existem evidências astrofísicas, e eu até deixei de falar algumas, que a matéria escura deve existir, Essa matéria escura, ela seria formada por partículas elementares
não machos, partículas elementares, frias, não relativísticas, escuras, né, ou seja, insensível à força eletromagnética, e não bariônica, insensível à força nuclear forte. Né? Detecção em terra ainda é um problema em aberto, né? Digamos, a opinião conservadora que a gente não detectou ainda. Eventualmente a gente pode ser surpreendido se alguém confirmar o resultado do Dama. Tá? As detecções indiretas ainda não produziram resultados, mas é uma técnica que vai melhorar com telescópios maiores e modelamento melhor. E há várias questões em aberto ainda, né? Nem tudo é super bem explicado por isso. Esse é o melhor modelo, não quer dizer que todos os problemas estão fechados. Tá? E para quem tem interesse nessa área, eu deixo aqui esses 3 artigos que eu usei bastante, que são os artigos que se enfocam muito na parte histórica das descobertas e colocam os conceitos principais numa linguagem bastante compreensível para o nível da maioria de vocês aqui, tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção. Tudo bem? Você mencionou a detecção direta, indireta, mas eu queria saber se, pelo menos eu já li um pouco sobre tentativas de criar matéria escura experimentalmente no laboratório. Tem essa. Então essa figurinha aqui, ó. Né? A gente não pode esconder nada de vocês. Aqui em cima tinha detecção direta, aqui embaixo tem uma imagem da LHC. Tá? Então isso também é uma possibilidade de você criar colisões fortes o suficientes em aceleradores de partícula que eventualmente originariam essas partículas. Ainda também não há nenhum sinal de detecção de matéria escura aí. Você é um ciclista de velocidade? Não. Eu sou mais urbano. Se a matéria escura não interage com a força eletromagnética muito forte, faz ela interagir com o núcleo atômico das coisas. Então, força nuclear fraca. Poderia ter a força nuclear fraca, é uma das possibilidades. Então, o neutrino sempre foi uma alternativa. Mais perguntas? Na verdade, mais um comentário, assim, né? É que eu sei que, sei lá, nos anos 80 e 90, essa possibilidade da matéria escura ser composta de máculas, buracos negros, etc., foi um pouco descartada, deixada de lado, assim. Mas essa é uma ideia que tem ganhado força de novo, né? Depois dessa detecção de ondas gravitacionais que se atribui à colisão de 2 buracos negros, né? Eu acho que a massa desse objeto será de 30 massas solares, alguma coisa assim. Essa é uma ideia que, enfim, ninguém sabe direito, mas tem ganhado força. Então, ganhou força por causa desse gráfico aqui. Né? A gente excluiu alternativas, assim, frações importantes do halo da nossa galáxia sejam compostos por objetos de massa solar um pouco menos. Agora, o que das dezenas ou centenas de massas, a gente não excluiu. Por quê? Se o halo fosse composto por objetos da ordem de 100.000 massas solares, a massa inteira do halo estaria em um número pequeno de objetos. Aí a probabilidade dele passar na minha frente e provocar efeito de micro-ondas seria baixa. Teria que fazer um survey de décadas para conseguir empurrar essa curva mais para cá. Isso não foi feito. Então fica aqui. Então a preferência pela baixa massa se dá por uma questão de plausibilidade, por probabilidade de se encaixar mais facilmente na teoria. Né? Então, para imaginar que o universo tem 30% da sua massa total em buraco negro da ordem de dezenas de massas solares, criaria vários outros problemas. Né? Que tipo de matéria é essa que foi formada? Será que é buraco negro primordial? Como é que teve evaporação ao longo de toda a vida? Então, é uma alternativa que não está descartada, por causa disso aqui, mas eu acho que ainda está longe de ser dominante. Tá? Ainda é uma coisa, bom, temos que ficar ligado. E existem alguns artigos que falam que o efeito de microlentes na galáxia onde acontece essa fusão de buracos negros, ele amplifica o sinal da onda gravitacional. Então talvez a gente tenha que, com o passar do tempo, dar uma corrigida nessas massas, porque a gente não levou em consideração esse tipo de coisa. Tem também uma
uma proposição bem nova e ainda não totalmente aceita, mas tem um artigo do Broadhurst que fala sobre isso. Mais perguntas? Eu vou fazer uma pergunta. Meio relacionado com isso, a minha pergunta é se você consegue diferenciar, utilizando lentes gravitacionais num aglomerado, se a matéria escura estaria mais ou menos homogeneamente distribuída, ou se ela poderia estar em clumps, assim, né? em pontinhos como as estrelas, por exemplo. Né? Então, essa foi uma das primeiras resultados que saíram da descoberta dos arcos gravitacionais em aglomerados. Tá? Se eu tivesse algumas imagens daqui de outros aglomerados que eu não coloquei, às vezes você vê um arco gravitacional, vem aqui, ele passa por uma galáxia, ele contorna a galáxia, porque as massas locais agem com perturbadores importantes. Eles alteram muito a morfologia desses arcos. Então, o fato deles serem relativamente finos e lineares, assim, indicam que a grande maioria da massa no aglomerado está na componente difusa e que uma fração pequena está ligada às galáxias em si. Inclusive, a galáxia do aglomerado ela vai ter menos massa do que a mesma galáxia do campo, tanto escura quanto em gás. Quando ela entra no aglomerado, eventualmente, ela acaba por efeitos dinâmicos, né? Tidal stripping, né? Por exemplo, desnudamento por efeitos de maré, por forças de maré, perdendo essa massa que estaria na componente mais externa, e sobra só uma componente mais central. Mais perguntas? Bom, então vamos agradecer. Obrigado a todos.